Bom, pessoal, nesses vídeos a gente vai agora começar com a composição e vamos trabalhar com duas imagens diferentes e colocá-las numa só. Isso que eu vou mostrar para vocês foi baseado nesse tutorial que eu estou mostrando na tela também, né? Como vocês já devem imaginar, do Piximperfect. E ele tá colocando a imagem de um carro, esse Fusca azul, numa estrada. Além das questões de Photoshop, né, enfim, das questões do software e tal, tem também algumas coisas que eu acho que a gente precisa pensar e prestar atenção antes de fazer esse tipo de trabalho. Então não dá para colocar qualquer imagem, não dá para misturar qualquer imagem, né? Então quando a gente vai pensar em transformar tudo numa só, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. São poucas coisas, na verdade, mas isso torna o trabalho bem difícil e demorado, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, é a imagem dessa menina, que eu também tirei de algum tutorial lá do canal dele, mas eu tentei encontrar, resgatar qual foi e não consigo lembrar, mas foi de algum tutorial dele, né? A gente vai colocar essa menina nessa foto aqui. Então a gente vai colocar a menina mais ou menos nesse tamanho mesmo e a foto vai ficar como se fosse o fundo, tá? A gente não tem como compor a menina, sei lá, uma montanha, uma coisa assim. Então vamos só sobrepor as duas fotos mesmo. Além daquele tutorial, também eu vou recomendar esse aqui, que talvez a gente não use nessa aula, né, nesse exercício, mas é um tutorial onde ele mostra como, como misturar duas imagens com uma técnica um pouco diferente. Então aqui ele mostra como pegar a paleta de cor de uma imagem e colocar em outra. Então é o que ele tá fazendo nesse vídeo aqui, que eu deixo a referência para vocês também, tá? O outro que também é referência para esse exercício é esse vídeo aqui que mostra como extrair uma figura com cabelo de um fundo que tenha muito ruído, assim, de um fundo que não seja uniforme, com uma cor só, né, que não tenha um contraste grande entre a figura e o fundo. E eu vou aplicar essa técnica ali na imagem daquela menina ruiva, tá? Então eu também recomendo que vocês assistam esse tutorial aqui. Eu não sei se esse aqui tem a imagem. Alguns têm, alguns não têm. Esse aqui tem, tá? Então vocês conseguem seguir junto com ele. Bom, então esse exercício, além da composição, né, de misturar as duas imagens, eu fico falando composição por causa do inglês, né? Mas tem composição que eu digo é misturar as duas imagens, tá? E além disso, a gente também vai ver mais camada de ajuste e também trabalhar com ferramenta de seleção. Então vamos começar aqui. Essa imagem vocês podem usar, tá? Eu tô disponibilizando ela também. Essa imagem, como eu falei, ela não é minha. Na verdade, eu nem lembro de onde eu peguei, se foi do site dele, ou se eu peguei, enfim, tá? Mas vocês têm acesso a ela. A primeira coisa é desfazer o plano de fundo, né? Só dei dois cliques, deixa eu desfazer aqui, ó. Dei dois cliques para tirar esse cadeado que está trancando e ela virou uma camada, tá? É uma imagem RGB, então a gente consegue fazer todas as transformações. Às vezes, algumas coisas do menu talvez estejam indisponíveis, vocês deem uma conferida se não está com cores indexadas, que está só com 256 cores. Mas no caso dessa imagem já dá para ver que ela não está indexada, porque certamente ela tem mais que 256. Bom, a ideia é colocar a menina sobre o fundo, né? Então primeiro a gente precisa retirar a menina. Eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu acho que eu não tinha mostrado ainda, que é selecionar e mascarar. Então primeiro Ctrl J, né? Vamos duplicar a camada, porque para
ter sempre uma referência do original. É bom, assim, é um hábito que eu acho que vale a pena ter. E agora a gente, com a camada selecionada, a gente vai em selecionar, selecionar e mascarar. O que a gente está fazendo é usar essa ferramenta aqui, a seleção rápida, só que eu acho que é melhor usar desse jeito aqui, direto no Ctrl Alt R aqui, que vai permitir que a gente tenha uma visualização mais legal. Então, vamos fazer aqui. Bom, essa ferramenta, ela faz seleção por cor. Então, isso eu acho que eu já tinha falado em algum dos vídeos, eu não me lembro bem qual, acho que foi aquele que a gente estava fazendo a figura e o fundo, né? Que a gente tinha que extrair a menina da parede azul e tal. Naquela imagem, a gente tinha... Ó, naquela imagem, a gente tinha um contraste bem grande entre a figura e o fundo. Então, não tinha nenhuma parte, assim, fora talvez aqui a mão da menina, que tivesse que não tivesse uma distinção muito clara entre o que é figura e o que é fundo. Talvez até essa imagem tenha sido recortada, né? Porque vê que, não sei, sei lá, também não dá para dizer, mas parece que é, porque tem um halo aqui, sei lá. Enfim, a imagem que a gente tem agora, ela também é uma imagem muito fácil de recortar. A gente tem uma distinção bem grande de figura entre a figura e o fundo, não é um fundo assim com muito ruído, né? A gente só tem essas áreas aqui do cabelo, né? Estou falando dessas áreas aqui e não dá para ver o que que é, mas essas áreas assim, né? Que tem o cabelo aqui também e em cima da cabeça dela. Então essas áreas elas podem ser um pouco mais difíceis de recortar. Então vamos trabalhar com seleção por cor, né? Que é essa seleção rápida. É uma ferramenta que vai avaliar por onde a gente está passando e vai selecionar os pixels com cores semelhantes. Então, as cores do cabelo, da blusa, da pele. Então, esse tipo de imagem é mais fácil para o Photoshop entender o que é a figura e o fundo, né? Então, vamos lá. Selecionar e mascarar. E aqui, ver assim qual é a preferência de vocês, tá? Aqui a gente tem algumas configurações de exibição, vocês podem escolher qualquer uma, tá? Eu tô aqui em sobreposição, mas preto e branco, enfim, qualquer uma, tá? E tem aqui a opacidade. Essa opacidade se refere à opacidade da máscara, que aqui tá como esse overlay aí vermelho. Bom, vocês vão trabalhar com um pincel de seleção, que é esse aqui da ferramenta seleção rápida, e ele tem o modo de adicionar e remover. Eu não vou usar esses botões, porque quando eu precisar remover, eu vou usar o Alt, mas aí eu falo para vocês, tá? Bom, eu tô com um pincel muito pequeno, se vocês quiserem olhar aqui, janela, pincéis, porque eu acho que é uma coisa que eu não andei falando para vocês. Também podemos abrir as definições dos pincéis. Não é para definições da ferramenta. Configurações de pincel. Tá, isso aqui. Então, por exemplo, esse aqui eu vou fechar porque esse aqui eu nem vou usar. Tá, então é as configurações do pincel e os pincéis, tá? Vocês têm um pincel aqui que ele tem tamanho 3. Vocês podem aumentar usando os colchetes, né? Colchete para... Deixa eu ver aqui. O colchete que abre para... que fecha à direita, né? Ele aumenta, e o colchete que fecha à esquerda, ele diminui. Ou, tá, vocês podem fazer o seguinte, mantém mantém o botão direito pressionado e o Alt, tá? Então, botão direito e Alt, e arrasta para a direita, ele aumenta, para a esquerda, ele diminui, para cima, ele aumenta a dureza, e para baixo, ele diminui a dureza. Não tem dureza no pincel de seleção rápida, desculpa, mas quando a gente tiver com o pincel de seleção normal, a gente vai ter dureza. Então, tem botão direito e Alt, para a esquerda e para a direita, ele
mexe não, ele varia o tamanho. Eu acho melhor do que os colchetes, porque aí tu não tira a mão da posição que tu tá. Enfim, começa a passar, deixa eu desfazer. Ó, vou passar no cabelo e o Photoshop já identificou o cabelo, identificou o rosto, foi até o outro lado da cabeça do cabelo e parou aqui no limite entre o cabelo e o fundo, porque ele viu, por causa da diferença de cores, que era uma outra massa, né? Aqui também ele parou, aí a gente continua só passando. Vê que eu passo o mouse, eu não passo o mouse perto das bordas, né? E aqui eu só clico e ele encontra. Bom, agora essa parte aqui do cabelo, eu vou Ctrl espaço e vou aumentar o zoom, né? O pan é só com a tecla de espaço, aí também a gente não precisa ficar indo nas ferramentas, que atrasa bastante. E pronto. Opa. Tá, eu acho que eu fiz a melhor seleção que eu podia. Tá, sim, tem partes que não estão selecionadas, né? Aqui tô vendo o cabelo, mas vê que não dá pra melhorar muito, porque senão o Photoshop começa a vazar pro fundo. Então aqui eu vou usar o Alt e vou pintar de volta, porque eu quero que essa seleção, que essa área não faça parte da minha seleção. Tá. Essa parte aqui é difícil do Photoshop conseguir selecionar, ver aqui que o cabelo também ficou de fora. Vamos combinar de deixar assim por enquanto, tá? Bom, aqui o cabelo em cima também ficou de fora, embaixo aqui da blusa também, só deixa assim. Bom, eu vou pedir que vocês coloquem aqui na configuração de saída para máscara de camada. Eu acho melhor, tá? Porque aí ele já vai criar uma máscara, que no fim das contas é o que a gente vai querer. Então, ok. Pronto, ele já criou a máscara aqui. Outra coisa que eu vou fazer também, é um hábito que eu acabei pegando por causa dos vídeos do Pixie Imperfect, é colocar uma camada de ajuste de cor sólida. Vou colocar uma cor que não seja usada ali no, na imagem, acho que não tem verde ali. E vou colocar aqui embaixo para eu conseguir fazer um contraste com a seleção que eu estou fazendo. Bom, eu tenho que melhorar bastante, né? Vocês estão vendo aqui que a seleção não tá assim, nossa, muito boa. Mas é muito por causa do cabelo, né? Bom, deixa eu ver aqui no vídeo do Mesh Dinda, esse vídeo aqui. Eu parei bem aqui para mostrar para vocês que ele sugere o uso do Liquify. Deixa eu até ver se eu consigo botar esse vídeo para tocar enquanto eu vou falando. Bom, então aqui ele está dentro do filtro, né, do Liquify. O que esse filtro faz? Ele permite que a gente mude as formas como se a gente estivesse escorregando o dedo ali, né, como se a gente estivesse borrando. Ele está aumentando um pouco as bordas do cabelo, porque ele vai pintar por cima. Então, essa área que ele está distorcendo ali o cabelo, é porque agora que ele voltou para a máscara, né? Então, essa seleção a mais que ele fez do cabelo, quando ele pintar, ele vai revelar. A gente não vai fazer isso na imagem que eu tô usando. Deixa eu pausar aqui. A gente não vai fazer isso na imagem que eu tô usando, porque essa menina aqui, ela tem um cabelo claro e ela tá atrás de tem uma luz laranja vindo assim por trás dela. Então, tá meio que da cor do cabelo, né? Então, isso, nesse caso, não vai precisar fazer. Então, vamos seguir aqui. Vou fazer o que o... Fora isso, tá? Eu vou seguir os mesmos passos que ele seguiu, só vai tornar o nosso trabalho um pouco mais rápido. Tem que estar com a máscara selecionada, e lembra, a máscara tu pinta de preto ou branco, tá? E agora sim a gente vai querer usar uns pincéis diferentes. Então, olha só, o branco, tô com a máscara selecionada. O branco revela, e o preto, vou usar X para trocar as cor de fundo e cor de fundo de primeiro plano, e o preto, tá, esconde. Então, claro, se eu pintar de preto aqui não acontece nada. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o mouse, vou passar
o pincel aqui nas bordas do cabelo, tá? Para ver se eu consigo melhorar alguma parte da seleção. E o que eu não conseguir, eu vou criar um pincel para pintar o cabelo. Só que vocês estão vendo que esse pincel aqui tá duro. Então, agora a gente vai usar o atalho, né? Botão direito e Alt. E agora para cima e para baixo, tá vendo? Tô com o Alt pressionado. Para baixo, dureza 100%. E aqui, dureza 0%. Se eu diminuir o, o raio também, né? Fica mais fácil de pintar. Então, aqui, ó, eu nem tô pintando muito, tô meio que só dando uns cliquezinhos, tá? Não dá pra ouvir, mas eu só tô clicando um pouquinho, assim. Tá, aqui tá demais, então, ó, essa parte aqui, ó, revelei muito, X, pra pintar de branco, e volto a esconder. Opa. Isso aí eu não vou gravar, tá? Porque eu acho que vai ser bem demorado, tá? Mas vamos dar uma olhada só nos pontos que tá mais complicado. Aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, a gente não vai precisar pegar todo o cabelo. O que eu queria era mais assim, era ter uma ideia de onde é que o cabelo tá. Tá, aí a gente pode até fazer o seguinte, ó, seleciona aqui a máscara, vai em propriedades. Tem uma função que eu acho bem legal, ó, densidade. Essa densidade permite que vocês vejam, vamos afastar aqui, ó, permite que vocês vejam a máscara como um overlay. Eu acho que agora até dá pra gente trocar de cor aqui, colocar alguma coisa mais parecida com a cor do fundo, de repente, ó, que aí a gente aproveita melhor, seleciona a máscara, né, e aproveita melhor essa ferramenta aqui, a de densidade da máscara. Tá, aí a gente consegue enxergar o que está por trás. Aí a gente vê também até onde a gente precisa ir com com essa, com essa, com esse pincel aqui para máscara, tá? Bom, vamos, acho que aqui assim tá ok. Tem que ir passando por toda a imagem aqui, por exemplo, no meu caso, é uma área que eu tenho que arrumar. Tá, perfeito. Agora, o cabelo, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um pincel e com esse pincel a gente vai pintar. Vai pintar o cabelo mesmo. Então, vamos criar uma camada nova. E nessa camada nova, vocês vão usar o pincel aqui, né? Só que aí configura o pincel B do brush. Só que aí configura um tamanho bem pequeno, tá? Vem aqui nas configurações do pincel e coloca um tamanho, sei lá, 3, pequeno mesmo, tá? E deixa a dureza como 0. Pode aproximar bem, tá? Que aqui tem um fundo claro. E assim, ó, eu vou fazer uma vez para vocês entenderem como é que é, tá? Entenderem a ideia geral. Usa preto. Então vamos ver. Tá, aqui tá o pincel. Eu vou colocar o E para borracha, vou colocar por cima. Vou colocar a borracha com 0 dureza. Vou pintar um pouco para dar uma suavizada. Acho que eu posso fazer um. Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Não, assim ficou. Não queria que ela apagasse tudo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 50%. Tá. Bom, agora, se eu mantiver o Ctrl pressionado, eu não sei como isso vai ficar, tá? Vamos combinar assim. Estou fazendo alguns testes, tá? Eu posso até de novo aqui com o brush pintar em cima novamente. Acho que até vou pintar com um tamanho menor. Cadê o pincel aqui? Vou tentar pintar com um tamanho menor ainda. Aí sim, totalmente preto.
Agora, vamos selecionar essa camada com Ctrl pressionado e clicando no ícone da camada, vocês fazem o carregamento da seleção. Eu sei que pode parecer que não está tudo selecionado, mas pode ficar tranquilo que todas as cores daquela camada foram selecionadas. Então aí vocês vão em editar, definir predefinição do pincel. A gente já fez uma coisa parecida, a gente já tinha feito um padrão, né, naquela aula dos padrões do Illustrator, né? Agora a gente vai definir um pincel, é a mesma coisa, a gente coloca um nome. Não sei se vai funcionar, tá? Vou colocar cabelo, é um pincel que tem 34 pixels de diâmetro, tá? Ok. Ctrl D para desfazer a seleção ou cancelar a seleção. Eu acho que Ctrl D é melhor. E vou ver como fica, tá? Risquei. Tá, aqui tem um probleminha, porque ele tá com um espaçamento muito grande. Então, vocês têm que estar com as configurações do pincel aberto. Acho que é esse aqui. Configurações do pincel. Tá aqui o pincel cabelo, né? Até se passar o mouse aqui por cima, dá pra ver. Eu já tinha criado outros antes, né? Eu já tinha feito esse tutorial antes de fazer o vídeo. Vamos ver, tá? Ficou desse jeito aqui. Se a gente for aqui em dinâmica da forma, vocês podem colocar aqui em atenuar. Vamos ver como fica 600. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí vocês, eu vou afastar. Aí vocês riscam e ele comprime. Então vamos ver 600, 800. Tá, eu acho que esse pincel tem linhas demais. Eu vou reduzir algumas dessas linhas e vou definir um outro pincel. Eu só vou fazer isso quando eu tiver. Eu vou pausar para fazer isso, né? Porque não acho que. Isso é um processo que pode ser um pouco demorado, mas acho que deu para entender o que, que é, né? Vocês têm que definir o pincel e testar para ver se ele parece um cabelo, porque a gente vai pintar por cima. Então, nesse caso aqui, me parece que ele é um pouco mais denso do que os fios aqui da menina. Então, eu vou fazer a definição de novo até acertar. Quem tem uma caneta de pressão, pode colocar a tremulação do tamanho para a pressão da caneta. Tá? É muito melhor. Quem tem mouse não tem como fazer, obviamente, aí pode deixar no atenuar ou fade, quem está com Photoshop em inglês. Tá? Mas quem tem pressão da caneta, usa a pressão da caneta. Então, vamos combinar assim, eu dou uma pausa, aí quando eu voltar, eu vou ter o meu pincel mais configuradinho. Bom, realmente demorou bastante, tá, gente? Eu acabei fazendo um pincel aqui, um pincel muito difícil de ver aqui até, mas vamos ver aqui se dá pra... Ó, é um pincel com poucos pixels e tal, e até acho que daria para reduzir um pouco, porque esse é o problema, assim, começa e não vai querendo sempre detalhar um pouco mais e tal. Bom, enfim, aqui eu acho que talvez não precise desse. Bom, ele dá um aviso estranho, sabe? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o meu pincel, tá? Agora eu vou apagar esses outros. Deixar só o pincel. E aí, quando eu usar o Ctrl, ele dá um aviso, nenhum pixel está mais de 50% selecionado. É que não tem nenhum pixel, enfim, é isso mesmo. Não quer dizer que ele não está conseguindo fazer a seleção, é só porque não vai dar para ver a seleção, mas pode confiar que ele está fazendo a seleção. Vou definir o pincel de novo aqui, e vai ser a última vez que eu vou fazer isso, porque realmente é uma coisa que fica em loop, assim, né? E aí, para ver as configurações, né? Aqui em configuração do pincel, espaçamento, reduz e ver como é que tá pintando. Só não tava com a eraser, por isso que ele não tava pintando, tá? Então, vamos ver aqui a camada. Deixa eu ver aqui. Ele não tá pintando com nenhuma camada. Agora, deixa eu ver por que isso tá acontecendo. Será que eu não tô pintando em máscara?
Bom, eu tava tendo um problema que eu não achei explicação e no fim resolveu com aquela clássica fecha e entra de novo. Tá, então foi. Eu não tava conseguindo pintar, né? Mas o problema era que não tinha que fechar o programa e abrir de novo. Bom, então tá, só para mostrar para vocês como ficou o pincel no final das contas. Deixa eu ver, tô com o pincel, tá, ele ficou assim. Tá um pincel bem, que eu acho que agora tá melhor, porque tá mais parecido com o cabelo. E agora não preciso mais dessa camada 1, apaguei, né? E vou agora pintar na máscara. Então vocês lembram, né? O preto vai esconder e o branco vai revelar. Então eu vou trocar aqui para branco X, o branco tem que ser a minha cor de primeiro plano. E é só lembrar, né? Eu tô aqui com a máscara com a densidade reduzida para eu conseguir enxergar o que tá atrás. Aí eu consigo ver o cabelo. Bom, e aqui, gente, é pintar mesmo, sabe? Então, é ir compondo assim o cabelo, mais ou menos por onde tá aqui o da menina. E ver que como aquilo que eu falei, né? Como a luz atrás é parecida com a cor do cabelo, não vai ficar tão estranho. Tá? Aliás, não vai ficar estranho. Nesse caso aqui, ver que tá invertido, né? A gente pode virar o pincel e aí fica melhor para pintar. Tá? Assim, ó, claro que é muito, muito melhor se a gente tiver uma se a gente tivesse uma tablet, né? Seria muito mais legal. Mas não tem, dá pra gente se virar com isso aqui. Porque a gente tá desenhando, né, basicamente. Então, até esse fiozinho solto aqui dá pra gente fazer. Se acharem que é legal colocar mais um tipo de pincel, também não tem problema, né? Dá pra misturar os pincéis. Aqui, por exemplo, eu acho que só revelar já vai ser bom. Tá, só revelar o cabelo e a gente volta lá com aquele último pincel que estava usando. Que eu acho que é esse aqui. Não. Dá pra alterar a inclinação dele, né? Acho que esses aqui. Então, na verdade, pintar mais assim perto mesmo de onde está o cabelo. Talvez aqui fazer alguns fios assim. Tá, mas acho que deu pra ver a ideia, né? E aqui também. Então, eu vou. Acho que agora eu posso dar uma pausa nisso. E aí eu volto quando tiver com tudo realmente, realmente terminado. Pronto, tá. Acho que terminei. Então agora a gente pode voltar para a camada, podemos colocar de volta a densidade em 100% e a gente vai levar lá para o arquivo das montanhas, né? Deixa eu ver. Acho que é mais fácil eu. Acho que é mais fácil eu abrir. Pronto. Agora eu vou arrastar a camada da menina com a máscara. Vou pegar aqui a camada mesmo. Tô arrastando e largo aqui. Veio tudo direitinho, veio a máscara, veio os fiozinhos a mais de cabelo. E como eu falei, né? Como a luz atrás da menina já era meio alaranjada, o cabelo dela é claro,
ficou bem convincente, assim, a forma de recortar os cabelos. Aqui, assim, acho que ficou bem natural, assim, ficou bem convincente. E se a gente não tivesse feito isso, ia ser o contrário, né? Ia ficar bem ruim. Aqui, acho que selecionou demais, tá vendo? Mas aqui parece que é a luz de trás, mas vamos ver, tá? Como aqui tá um fundo escuro, talvez fique esquisito com essa luz. Bom, agora certamente está precisando que a gente acerte os tons dessa imagem, né? Então, como esse vídeo aqui já está bem grande, eu vou fazer isso no próximo vídeo.